Oi, gente, bom dia. Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark, tudo bem? Sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre os indígenas brasileiros e os portugueses, né? O primeiro contato entre essas duas civilizações. E nós vamos corrigir então a semana 2 do PET, volume 4. Assim como nós já falamos no PET 3, nós falamos bastante sobre os povos pré-colombianos, nesse PET 4 nós vamos falar agora sobre a relação, o primeiro contato entre índios e portugueses. Como todo mundo sabe, o Brasil foi descoberto. O que é descoberto, gente? O que é o descobrimento do Brasil? Não quer dizer que o Brasil não existia, não quer dizer que o Brasil, que os índios não são importantes. Quer dizer que para o povo europeu, para os portugueses, era uma terra desconhecida, é uma terra que eles nem sabiam que existiam, tá? Porque como vocês viram lá que alguns, né, viram no filme, eles identificaram a ideia de que se é um lugar que eu não conheço e que eu estou encontrando agora, para mim é um descobrimento, eu estou descobrindo coisas novas, tá? Então, por isso que a gente fala descobrimento do Brasil. Não estamos desvalorizando os indígenas, não estamos desvalorizando o Brasil como um todo, tá? É só na visão europeia. Se eu não conheço, se eu estou descobrindo uma coisa nova, para você pode não ser novo, mas se para mim é novo, eu estou descobrindo coisas novas, tá bom? A relação entre indígenas e portugueses, no começo, nos primeiros aninhos, digamos assim, até que foi tranquila. Por quê, gente? Porque os primeiros povos, né, que os portugueses tiveram contato aqui no Brasil, foi no litoral, chamado a região dos sambaquis, foram os tupis. O que são sambaquis, gente, né? Sambaquis são grandes montanhas de conchas, tá? Porque os índios se alimentavam, tinham uma alimentação muito voltada para os frutos do mar, porque eles viviam na região do litoral, né, na costa brasileira, e se alimentavam muito de frutos do mar. E as casquinhas do siri, etc., as conchas, iam ficando amontoadas nos lugares onde eles iam pescar. Esse primeiro contato, os portugueses não encontraram nenhum tipo de pedra preciosa aqui no Brasil, diferente da colonização da América Espanhola, né, que com poucos anos os espanhóis descobriram o ouro, a prata e várias pedras preciosas na região dos incas, astecas, maias e etc. Aqui no Brasil foi diferente. Eles não encontraram no litoral essas pedras preciosas, esses metais e pedras preciosas. O que acontece? Eles não têm tanto interesse em ficar no Brasil. Só que eles descobrem, na região da Mata Atlântica, uma madeira extremamente importante e extremamente valiosa na Europa, que é o nosso pau-brasil. E aí, o que eles fazem? Pô, vamos fazer, como os índios ficaram encantados com os portugueses, né, com as vestimentas e tal, pô, vamos fazer com os índios uma troca. Eles trabalham para nós e a gente vai dar para eles os objetos que eles acham interessantes. Espelho, pente, miçangas, plumas coloridas, bem chamativas, pedaços de tecido, canivetes, coisas que para o índio tinham um valor gigantesco, mas para os portugueses era mais um, tá? Era um detalhe a mais, era uma pena a mais, era um pedaço de tecido a mais, mas para os indígenas era... eu volto na questão do descobrimento. Para os indígenas era extremamente importante, por quê? Porque eles estavam descobrindo coisas novas, tá bom? E aí, esse sistema, essa troca, né, que existia, o índio trabalha, ele corta a madeira, ele transporta a madeira para as feitorias, para os grandes galpões, para guardar essa madeira. E aí, depois que eles guardam essa madeira lá, quando o navio chega, eles tiram a madeira de lá e colocam no navio para ela ser direcionada para Portugal. Em troca dessa mão de obra, os portugueses davam para eles essas bugigangas, igual eu falei para vocês, essas coisas que para os portugueses não tinham valor, mas para os indígenas brasileiros tinham um grande valor, porque eles estavam descobrindo coisas novas, tá? E aí, isso vai durar um bom tempo, até que os portugueses começam a escravizar os indígenas. Ao invés de dar esses presentes, essas bugigangas, que essa troca era chamada de escambo,
né? O índio fornece a mão de obra e o português fornece essas bugigangas, era conhecido como escambo. Essa troca que existia começa a passar a ser uma escravidão. O português passa a não querer pagar, digamos assim, pela mão de obra indígena. E aí, apesar dos religiosos católicos, jesuítas principalmente, serem contra a escravidão, a coroa portuguesa tinha dado autorização. Falou, não, façam o que vocês quiserem, podem escravizar, não tem problema nenhum. Que era chamada a famosa Guerra Justa. O que era a Guerra Justa? Olha, se você não quer receber a fé cristã, que é a nossa fé que a gente processa, que é acreditar em Cristo, etc. e tal, que era a religião católica, então você pode ser escravizado. Agora, os religiosos eram contra. Por quê? Gente, não é que eles não querem a fé cristã, é que eles são gentios, eles são nativos, eles não conhecem. Então, a gente tem que primeiro educar, catequizar, né, para depois eles realmente se transformarem em cristãos, assim como a gente. Então, não vamos escravizar, vamos primeiro educar, ensinar o que é a religião cristã. Só que os portugueses definiram que, se eles não querem a religião cristã, vamos escravizar e pronto, acabou. E aí começam as grandes resistências, né? Começam as grandes disputas entre os indígenas brasileiros e os portugueses. A que ficou mais conhecida, a revolta mais conhecida entre eles, é a revolta da Confederação dos Tamoios, na região do atual Rio de Janeiro, né? Onde os tupinambás, com tupiniquins, aimorés e outras tribos, vão se unir aos franceses que tinham acabado de invadir a região do Rio de Janeiro, porque eles queriam comercializar o pau-brasil também, né? Porque o pau-brasil, gente, eles conseguiam extrair a madeira para construir navios e móveis, e era caríssimo, inclusive até proibido, né? E eles construíam extrair a tinta vermelha para produzir tecidos coloridos e tal na Europa, que era extremamente valiosíssimo essa tinta e esse tecido colorido com essa tinta, tá? Então, os franceses também invadiram o Brasil, a região do Rio de Janeiro, se uniram a esses indígenas, mas, claro, não é porque eles apoiavam os indígenas, é porque eles queriam expulsar os portugueses daquela região. Só que aí, o rei de Portugal, ele manda o Estácio de Sá, ele vem como um grande líder brasileiro na época, português, e consegue expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro e dominar aquela região. Então, além das revoltas, da união de tribos contra os portugueses, existiam outras formas de resistência. Primeira delas, a revolta armada, que é essa que eu acabei de falar para vocês, uma delas. Segunda revolta, fugir para o interior do Brasil o mais longe possível, para que eles não encontrassem, para que os portugueses não encontrassem, porque no interior do Brasil ainda eles não tinham ido, né? Eles não conheciam. E qual outra forma, né? A forma mais drástica, digamos assim, era o suicídio, era tirar a própria vida, né? Aí na apostila de vocês tem uma música que eu acho fantástica do Renato Russo, que é a música Índios. Eu vou ler só a letra rapidinho, um trecho rapidinho aqui, tá? Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Ou seja, os indígenas achavam que os portugueses eram amigos, porque eles davam presentes para eles, né? Então eles não estavam trabalhando forçado. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão, de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Porque sempre quer mais, mais e mais. Já tem muito, mas quer cada vez mais. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente.
quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três, que é a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mesmo Deus que eles veneravam tanto, né, que os portugueses veneravam tanto e obrigavam, matavam os indígenas na Guerra Justa, escravizavam os indígenas, eles mesmos, claro que não foram os portugueses, mas são aqueles que acreditavam em Cristo, né? Esse mesmo Deus foi morto por vocês, que dizem acreditar nele. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Essa música do Renato Russo era de 1986, eu tinha 3 anos de idade. E é uma música extremamente atual, extremamente importante para a nossa sociedade até hoje, tá? Então vamos começar agora a correção das nossas atividades. Gente, nós vamos dar continuidade agora, então, à correção da semana 1 do PET 4, tá? E o nosso tema são os indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidade. Aqui nós temos um texto, Realidades Opostas em Solo, o que hoje chamamos de Brasil. Tem algumas partes que eu achei mais interessante, mas eu não vou ficar lendo o texto todo, porque eu já expliquei o conteúdo para vocês. O que eu grifei é exatamente o que eu falei para vocês, tá? Então, houve esse primeiro contato entre dois povos de cultura extremamente distintas, né, a partir do século XV, a partir de 1501, né? A gente já vai dar início ao século XVI, a partir de 1501. Os portugueses, né, se julgavam totalmente superiores e queriam dominar os indígenas brasileiros. Uma grande curiosidade aqui, no Brasil existiam, gente, cerca de 3 a 5 milhões de nativos, tá? Ou seja, de índios. E esses índios, eles falavam, eles moravam, né? Eram cerca de 1000 povos diferentes, ou seja, 1000 tribos diferentes, falando mais de 1000 idiomas diferentes. Então a gente não pode falar simplesmente o índio brasileiro. São os indígenas brasileiros, porque são muitos povos diferentes. Não é um único povo, não é um único índio, tá? Não é uma única origem. Como eu disse para vocês, o primeiro contato, então, foram com os tupis na costa brasileira. Portugueses professavam a fé cristã de um único Deus e os indígenas eram, então, politeístas. Falamos também sobre a diferença da América Espanhola para a América Portuguesa. Na América Espanhola, eles encontraram metais preciosos e pedras preciosas bem mais rápido que os portugueses na costa brasileira. Mas encontraram o nosso pau-brasil, que era extremamente lucrativo. Tá? Vamos começar, então, a primeira atividade. De acordo com o texto, o choque de culturas tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros trouxe, além de surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. Na sua opinião, ainda hoje existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Justifique. Essa é uma resposta pessoal, tá? Na minha opinião, sim. Com certeza existe. Com certeza existem não só sociedades, mas pessoas individuais que se julgam melhores que as outras, o que elas não são, porque ninguém é melhor que ninguém. Somos todos seres humanos, somos todos iguais, mas tem pessoas que se acham melhores que as outras, tá? Pois a maioria das mídias e meios de comunicação ditam as formas como as pessoas devem viver. Por que eu pus isso aqui, gente? Não só as pessoas como sociedades, como os meios de comunicação. Quantas pessoas aí vivem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter? Tipo, se eu não tiver um número X de likes, de curtidas nas minhas fotos, nos meus comentários, nos meus posts, eu entro em depressão, né? Quantos artistas acabam entrando em depressão porque não tá fazendo sucesso, porque aquela foto que postou não fez sucesso, porque aquele comentário que postou não fez sucesso, o povo não gostou. Gente, isso é muito sério. E muitas pessoas vivem hoje baseados nesses meios de comunicação. Muitas pessoas ficam fazendo, né, mulheres principalmente, regimes mirabolantes para emagrecer, para ficar parecido com as modelos, com as atrizes que elas veem na televisão, porque elas são consideradas os modelos ideais. E modelo ideal de ser humano, para mim, é um modelo bom de coração e que respeita ao próximo. Beleza, gente, é uma questão de cada um. Eu posso achar bonita uma coisa e você pode achar outra, tá?
Então, ser bonito, ser belo, não é o mais importante, né? O mais importante é você ter respeito e amor ao próximo. Se você tem isso, se você se respeita e respeita ao próximo, ok. As redes sociais, muitas vezes, acabam impondo um modo de vida e de comportamento. É o que eu acabei de falar. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde o que é bonito é o que está na rede social, é o que chama atenção. Se você não está de acordo com o que está na rede social, você está errado. Né? Isso é muito, muito triste. Aqui nós temos um segundo texto, tá? Que é a resistência indígena, que é o que eu falei para vocês, a questão da guerra justa, tá? Porque os portugueses começam a escravizar os nativos da terra, né? Eles começam a escravizar os nativos, mesmo com clérigos e religiosos católicos condenando a escravidão indígena, mas ela era autorizada pela coroa, que era a famosa guerra justa. Quem não aceita o cristianismo pode ser escravizado. A primeira grande revolta, eu falei para vocês, Confederação dos Tamoios, na região do Rio de Janeiro, com Tupinambás, Tupiniquins, Aimorés e Termímino, eles vão se unir contra Portugal, aliados aos franceses, porque os franceses queriam dominar a região também. Estácio de Sá consegue expulsar os franceses e as outras formas de resistência eram lutar com as próprias armas, fugir ou, por último, tirar a própria vida. Aqui está a música que eu li para vocês agora sobre o Renato Russo. E nós vamos para as atividades, ok? Por que na primeira estrofe citada o eu lírico parece tão chateado? Gente, primeiro eu vou explicar o que é eu lírico, tá? O eu lírico é quem está cantando ou falando, sujeito lírico ou eu poético. É um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia, criada pelo poeta. Essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um sujeito fictício que discursa em primeira pessoa. Ou seja, ele não estava lá, mas ele fala como se estivesse, tá? Aí eu peguei aqui na primeira estrofe. Ter de volta todo o ouro que entreguei, era prova de amizade, levar-se embora até o que eu não tinha, esquecer que acreditei que era de brincadeira. A música é como se os próprios índios estivessem cantando ou falando para os portugueses, dizendo que eles se sentem enganados, passados para trás, deram as riquezas em troca de amizade e receberam uma traição em troca. Tá? Ou seja, os índios não estavam satisfeitos com o que eles receberam, né? Eles confiaram e receberam a traição em troca. O que você entendeu na frase? Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Entre portugueses e índios existia um tipo de comércio conhecido como escambo, que é o que eu expliquei para vocês, que era a troca de mão de obra por vários tipos de objetos, entre eles o espelho. A chegada dos portugueses trouxe muitas doenças, guerras, uma nova forma de trabalho e o acúmulo de riquezas, mudando completamente a forma de vida dos povos brasileiros. Conclusão: os índios viram, através do espelho, os problemas que os portugueses trouxeram. E letra C, na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por você, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Eu li para vocês e fiz a explicação lá atrás, mas eu vou ler aqui a resposta. Os portugueses tentavam impor o cristianismo aos índios, porém eles tinham uma religião muito diferente, pois eram politeístas, adorando vários deuses representados pelos fenômenos da natureza. Não sabiam como que Deus podia ser três em um ao mesmo tempo, a Santíssima Trindade, e por que estava morto na cruz. Tipo, por que eu vou adorar um Deus que está morto? Eu quero um Deus vivo, eu quero um Deus onde eu posso ver, onde eu posso tocar, onde eu posso sentir, tá? Eu pus algumas perguntinhas aqui embaixo, eu vou falar para vocês depois, sobre a interpretação do texto mesmo, tá bom? Depois eu passo elas para vocês com mais calma, tá? Beijos, fiquem com Deus, abraços da professora Elaine Dark.